Meio-dia e 3, J1 começa com imagens tristes, com essa cena triste aí. Um jovem de 18 anos foi atropelado por um ônibus da UTB em Cidade Ocidental. Tudo foi registrado por uma câmera de segurança. O garoto foi socorrido, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e morreu. Os detalhes desse caso triste e absurdo a gente te mostra daqui a pouco. Hoje a gente segue falando também sobre as investigações da morte da jovem de Planaltina de Goiás. Ela foi sequestrada e encontrada morta no começo dessa semana. A gente mostra ainda. Está preso o motorista que matou uma médica e escondeu o corpo em Brasília. Corpos de vítima de acidente de ônibus em Goiânia foram velados no Maranhão. Diretores do BRB são afastados dos cargos depois que tiveram as prisões decretadas. Justiça bloqueia imóveis do ex-governador de Goiás, Marconi Perillo. E no prato do dia tem uma receita de doce de paçoca. É agora no J1. Ótima tarde para você. A gente começa essa edição com uma imagem impressionante que nós recebemos de um atropelamento que aconteceu em Cidade Ocidental. Infelizmente, o rapaz que foi atropelado não resistiu aos ferimentos e morreu. O acidente foi registrado por uma câmera de segurança. Observe que o ônibus faz uma curva e o ciclista está ao lado do veículo sendo arrastado. Logo depois que o ônibus passa, o rapaz fica no chão. Esse atropelamento foi na última terça-feira em Cidade Ocidental, no bairro Ocidental Parque. E as imagens são impressionantes. A vítima é Eliseu Brito da Silva, de 18 anos. No chão, o garoto pede por socorro. Em seguida, várias pessoas aparecem, inclusive o motorista do ônibus. O garoto foi socorrido pelo SAMU, ainda com vida, e encaminhado para a UPA de Valparaíso, e depois transferido para o hospital de Novo Gama. Na madrugada de terça para quarta, Eliseu passou por 2 cirurgias, teve 2 paradas cardíacas, não resistiu e infelizmente morreu. A família está revoltada e acredita que a culpa foi do motorista. Cena realmente muito triste, né, gente? Nós entramos em contato com a UTB, que informou que está prestando toda a assistência necessária à família. Alegou também que todos os ônibus e motoristas da empresa estão em situação regular. A Polícia Civil de Cidade Ocidental está investigando o caso e irá dar mais detalhes no início da tarde. O corpo de Eliseu Brito da Silva ainda está no IML de Brasília. A gente, claro, continua acompanhando esse caso de perto. A Polícia Civil do Distrito Federal está investigando a morte de uma jovem de 19 anos em Planaltina de Goiás. Ela ficou desaparecida por 2 dias até o corpo ser encontrado em uma estrada do Distrito Federal. Nossa equipe encontrou com a mãe da jovem em frente à delegacia do Distrito Federal, onde o caso será investigado. Paula Fernanda Barbosa Ferreira tinha 19 anos. Ela foi sequestrada depois que homens encapuzados entraram na casa da família em Planaltina de Goiás. Os criminosos teriam agredido o pai dela, roubado vários celulares e prendido a família no banheiro. Em seguida, levaram a jovem. A mãe afirma que a filha era usuária de drogas, mas que não tinha nenhum desentendimento com ninguém e que a filha achava que ia morrer. Ela estava tão feliz que o filho dela ia estudar, ela estava numa felicidade. Também não sei se ela sabia que já ia morrer, né? E não quis falar nada para mim, porque esse dia ela andava postando umas coisas. O pessoal falou para mim que ela andava postando umas coisas tão tristes no Facebook dela. O corpo da adolescente foi encontrado na terça-feira às margens de uma rodovia em Planaltina, no Distrito Federal. Estava em um matagal, embaixo de pneus com marcas de tiros e sinais de espancamento. A mãe passou mal quando soube da morte da filha. Não fui reconhecer. Só reconheceu porque, assim, o policial ligou perguntando e qual era a roupa dela. Eu falei, ela estava com um short branco, uma blusa verde. Ele falou, vixe, eu falei, então vocês acharam ela morta, né? Não tá morta. Deixou 2 filhos, um de 1 ano e 11 meses e um de 4 anos. A gente, claro, continua acompanhando esse caso aqui no J1. Agora veja essa história absurda, gente, que vem lá de Brasília. Um motorista matou a médica para quem ele trabalhava e escondeu o corpo dela. Depois, ele se passava pela médica em mensagens de texto que ele enviava para a família da vítima.
Dá só uma olhada na reportagem. Gabriela Cunha foi morta no dia 24 de outubro do ano passado. Tinha 44 anos, era diretora do Hospital de Taguatinga. Deixou a HRT na hora do almoço e não apareceu mais. O assassino foi o motorista particular dela, Rafael Henrique Dutra, de 32 anos. E durante mais de 2 meses, ele conseguiu fazer a família e os amigos acreditarem que Gabriela tinha se internado em uma clínica de recuperação. Para ninguém desconfiar de nada, Rafael ficou com o celular de Gabriela e passou a mandar mensagens para a família como se fosse ela. Segundo o ex-marido da médica, até para a filha dela, de 9 anos de idade, ele mandava mensagens, dizendo que era a mãe e que a amava. Rafael também conversava com a família de Gabriela como ele mesmo. Aqui fala com o ex-marido da médica em novembro sobre a filha do casal que teve o nome preservado. Rafael diz que falou com Gabriela e conta. Ela perguntou pela filha, falei que ela foi na casa da avó este final de semana e que estava bem. O criminoso também pergunta. Ela mandou mensagem para a filha hoje não? Falei para ela sempre mandar, para ela sempre ficar falando com ela. Por fim, ainda diz, precisando de alguma coisa, me avisa. A família desconfiou quando Gabriela não apareceu nem no aniversário da filha em dezembro, nem no Natal, e fez uma ocorrência. Depois de 1 mês, os investigadores juntaram provas contra o motorista. Rafael ficou durante todo este tempo circulando com os 2 carros da médica e roubou cerca de R$200 mil das contas dela. Entre os gastos, comprou mais 2 carros. Rafael conseguiu pegar o dinheiro de Gabriela porque, além de motorista, era uma espécie de faz-tudo. Durante 2 anos atuou como motorista e também como gerente das suas contas pessoais. Questão de imóveis, contas bancárias, ele tinha uma procuração com plenos poderes. A partir do 2º semestre de 2018, alertada por um namorado, Gabriela retirou esses poderes e recolheu a procuração. Ele, como subtraía mensalmente R$ 1.500 da conta de Gabriela, teve uma queda na renda. E aí iniciou-se o processo, na mente dele de matá-la para se apropriar dos seus bens. Ao ser preso na segunda-feira, Rafael confessou tudo e levou a polícia ao local onde estava a ossada de Gabriela, em Braslândia. Ele contou que teve a ajuda de um comparsa, o que ainda está sendo investigado. Vai responder por latrocínio, ocultação de cadáver e furto mediante fraude. A família de Gabriela, que mora na Asa Norte, não quis se pronunciar. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal lamentou a morte da médica. Um processo administrativo apurava o sumiço dela do HRT e o salário chegou a ser bloqueado em dezembro. Mais uma notícia triste, né, gente? Hoje está complicado, muitas notícias tristes. Os corpos das 2 vítimas do acidente com o ônibus clandestino que saiu do Maranhão com destino a São Paulo chegaram no fim da tarde desta terça-feira na cidade de São Mateus, cidade onde eles moravam. Depois de uma viagem de quase 2.000 quilômetros, o carro com os 2 corpos chegou aqui à cidade de São Mateus, agora há pouco depois das 5 horas da tarde. O primeiro corpo a ser entregue à família foi o do jovem Carleilton Mendes da Conceição. Depois foi entregue o corpo de Ana Lúcia dos Santos da Silva. Ana Lúcia dos Santos era nascida aqui na cidade de São Mateus, mas há 2 anos morava na cidade de Jacareí, no interior de São Paulo, e tinha vindo visitar os parentes de férias. Já Carleilton estava indo para São Paulo para trabalhar. Mas, na cidade de Goiânia, o ônibus em que os 2 viajavam, com mais de 40 pessoas, tombou de um viaduto de uma altura de mais de 10 metros. Várias pessoas ficaram feridas, 12 em estado grave. E os 2 acabaram morrendo. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Estado de Goiás e também pela Polícia Rodoviária Federal. Os corpos das vítimas foram enterrados ainda pela manhã. Diretores do Banco de Brasília, do BRB, foram afastados dos cargos depois que tiveram a prisão decretada pela Justiça. Eles foram alvo de uma operação da Polícia Federal que investiga pagamento de propina. Os prejuízos chegaram a R$400 milhões. Policiais federais buscaram celulares, arquivos eletrônicos e documentos no BRB, o Banco Público de Brasília. Houve buscas também no Espírito Santo, em São Paulo e no Rio. A Operação Circos Máximos apura um suposto esquema de propinas e má gestão de investimentos do BRB em fundos de pensão. O banco administra vários fundos, abastecidos com dinheiro de servidores estaduais e municipais. Segundo investigadores, diretores e ex-diretores direcionavam investimentos para empresas ligadas ao esquema. Em troca, recebiam propina. Os prejuízos causados pela má gestão chegaram a R$400 milhões
e o total pago em subornos foi de 40 milhões, de acordo com a investigação. Na decisão que autorizou a operação, a pedido da Procuradoria da República no Distrito Federal, o juiz Valisney de Oliveira deu exemplos. É o caso do investimento LSH/Empreendimentos Imobiliários S.A., ex-Trump Hotel, Rio de Janeiro, em que o negócio inicial de apenas 3 milhões de reais, em poucos anos, saltou por força do fundo criado em investimentos fraudulentos para mais de uma centena de milhões de reais. A PF fez buscas no hotel. A Justiça decretou a prisão preventiva do ex-sócio do empreendimento, Paulo Figueiredo Filho, neto do ex-presidente João Figueiredo, já falecido. As investigações apontam que cabia a ele autorizar os pagamentos da propina. A Justiça decretou também a prisão preventiva de Diogo Cuoco e determinou buscas em endereços dele e de Adriana Cuoco, filho e nora do ator Francisco Cuoco. Os dois são suspeitos de lavar dinheiro do esquema com notas fiscais frias. O ator disse que não tem contato com o filho. O Ministério Público diz que os envolvidos aceitaram propinas de várias formas, como, por exemplo, o pagamento pelo buffet da festa de casamento da filha de um dos envolvidos, Nilban Júnior, diretor financeiro do BRB, e que teria custado R$60 mil. Procuradores afirmam ainda que havia um esquema de carregamento de dinheiro e que o empresário Ricardo Rodrigues, delator do esquema, se utilizava de empresas dispostas a fornecer notas fiscais falsas. Ele usava um avião particular para levar a propina. O BRB disse que está colaborando com as investigações. A defesa de Diego Cuoco disse que vai prestar todos os esclarecimentos, que ele não cometeu nenhuma irregularidade, que a prisão é desnecessária e que vai recorrer. A defesa de Adriana Cuoco disse que ela já prestou depoimento e continua à disposição da Justiça. A direção do hotel LSH informou que também colabora com as investigações. Nós não conseguimos contato com Paulo Figueiredo e Nilban Júnior. Outro assunto agora, o sonho de ter uma casa própria parece cada vez mais distante para um grupo de famílias em Palmeiras de Goiás. Compradores e construtores dizem que estão tendo dificuldade para conseguir a liberação do financiamento habitacional. Centenas de construções de casas populares em Palmeiras de Goiás estão na reta final. Poderia ser um sinal de que o mercado está aquecido e que daria certo, tanto para quem está vendendo como para quem está comprando. Porque não aprova nada, né? Ultimamente, assim, não está saindo nada. E não teve verbas, então voltou. Isso porque a Caixa Econômica Federal poderia liberar o dinheiro do financiamento do programa Minha Casa Minha Vida, mas não está fazendo o repasse desde setembro do ano passado. A Caixa não financia, o dinheiro não volta a circular, está todo mundo estagnado, esperando uma solução. Casas que foram emitidos habites desde o ano passado e que somente estão parados devido à falta de recursos. O Arley já escolheu a casa que quer comprar para ele e a família morar, só que não consegue pegar o financiamento. Resultado, ele ainda não saiu do aluguel e ainda diminuiu o trabalho como pedreiro. A gente mora em casa de parente, mora praticamente de favor e precisa da casa, expostação com a casa, a gente precisa de dar conforto para a família e a casa, o financiamento não sai. Estando aprovado, o financiamento não sai. Neste depósito para materiais de construção, que é um dos maiores da cidade, são produtos que atendem o cliente em todas as etapas da obra, até a fase do acabamento. Segundo o gerente, de novembro para cá, teve uma queda de 40% nas vendas. A loja está vendendo menos, mas esse não é o único problema. Os construtores estão entre os principais clientes, mas eles também estão com os pagamentos em atraso. A maioria das vezes eles fazem a casa, recebe e me paga. E eles não estão recebendo. E automaticamente, se eles não estão recebendo, eles não estão me pagando. A gente tem uma equipe de funcionários preparado para atendê-los. Então as vendas caem e a gente tem que dispensar os funcionários. O pátio está lotado de tijolos e, por enquanto, a carga não tem destino. Os clientes desapareceram. Eu vendi aí uma faixa de 100, 130 mil tijolos por semana para eles. Hoje vende 20, mais 30, tem semana nem não vende. A Caixa Econômica Federal disse que as contratações dos financiamentos pelo programa Minha Casa Minha Vida com recursos do FGTS foram retomadas e estão ativas em todo o país. A Justiça bloqueou imóveis do ex-governador de Goiás, Marconi Perillo, e outras 5 pessoas investigadas na Operação Cash Delivery. O valor dos bens bloqueados é de quase 22 milhões de reais.
Além de Marconi Perillo, a decisão da Justiça também afeta o ex-presidente da Getop, Jaime Rincon, o filho dele, Rodrigo Rincon, e outras 3 pessoas investigadas na Operação Cash Delivery. Eles são suspeitos de corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa. A decisão é do início de dezembro, mas só agora os bens foram bloqueados. O advogado do ex-governador Marconi Perillo disse que o bloqueio de bens é ilegal e desnecessário e que já está recorrendo aos tribunais superiores. A defesa de Jaime Rincon também entrou com recurso contra o bloqueio de bens. As defesas de Rodrigo Rincon, Márcio Garcia de Moura e Pablo Rogério de Oliveira informaram que ainda não tiveram acesso à decisão. Nós não conseguimos falar com a defesa de Carlos Alberto Pacheco Júnior. Vou mudar de assunto agora aqui no J1. Você participa com a gente mandando o seu recado para o nosso WhatsApp, o 98442-4000. Você de qualquer cidade aqui do entorno de Brasília pode participar ao vivo com a gente pelo nosso WhatsApp. Vamos dar uma olhada no telão as mensagens que chegaram aqui. Fábio de Valparaíso, sou taxista aqui na cidade e gostaria de chamar a atenção para a concorrência desleal com os piratas que tomaram conta dos atacadistas. Levamos o caso ao órgão de trânsito responsável, mas pouco foi feito, falta fiscalização. Tá aí a bronca do Fábio, que é taxista lá em Valparaíso. Valeu pela mensagem. Tem recado também da Maria Antônia, de Santo Antônio do Descoberto. Os servidores de Santo Antônio não recebem ticket de alimentação. A prefeitura não liga para os funcionários. Gostaríamos que vocês fizessem uma reportagem sobre isso. Obrigada. Se você está assistindo a gente aí em Santo Antônio do Descoberto, está passando por esse mesmo problema, manda um recado, manda uma mensagem para a gente que a gente vai apurar isso aí certinho. Obrigado, Maria Antônia. Mensagem também da Maria José de Lusiânia. Gostaria que a Secretaria de Saúde tomasse providências de colocar para funcionar a farmácia e a sala de vacina no posto de saúde do Jardim São Paulo. Valeu, Maria José. Continue fazendo o mesmo, mandando o recado aqui para a gente pelo nosso WhatsApp. Pausa para os comerciais e na volta a gente mostra a situação dos moradores do Parque Santa Fé aqui em Lusiânia. Nós vamos mostrar que tem como você recorrer caso esteja recebendo cobranças abusivas também. Agora, 12h20, voltamos em instantes. Estamos de volta com o J1, está na hora de falar sobre emprego. Hoje a gente confere as vagas de emprego, ofertas de emprego do Cine de Formosa. Dá só uma olhada. Estão disponíveis uma vaga para bombeiro civil com salário de R$ 2.100. Uma oportunidade para operador de empilhadeira com salário de R$ 1.250. Uma vaga para motorista carreteiro com remuneração mensal de R$ 1.883,52 e uma oportunidade para eletricista com salário de R$ 1.600. Boa sorte! Importante sempre lembrar que a pessoa que quer se candidatar a alguma dessas vagas aí precisa fazer o registro no site do Cine, fazer o cadastro lá no site do Cine. Hora da sua participação aqui no J1. Hoje a gente mostra a triste situação que o morador do Parque Santa Fé enfrenta aqui em Lusiânia. Mais uma vez a gente fala da falta de asfalto, né? Para piorar aí, as crateras já começam a atrapalhar o entra e sai de moradores em casa. Thalia Santos conta isso agora pra gente. Thalia, boa tarde para você. Oi, Anderson, muito boa tarde para você, boa tarde a todos. Acho que só pela imagem aí você já consegue entender o problemão que os moradores aqui do Santa Fé estão enfrentando. Dá só uma olhada nesse ponto aqui, que fica no cruzamento das ruas 11 e 12. Daqui para lá o carro já não consegue mais passar, os moradores estão tentando aqui, aos poucos, colocar entulhos, tentar tapar com terra para quem mora ali no finalzinho da rua e precisa passar, que é o caso do seu Sebastião, ele que fez aqui esse caminho aqui para que as pessoas pudessem passar, né? Para que os carros conseguissem passar, porque os buracos estão cada vez maiores, não é isso, seu Sebastião? É verdade, aqui inclusive não tinha jeito nem de passar. E eles prometeram de arrumar aqui e até hoje nada, não teve solução nenhuma. Falou que ia asfaltar, que ia demorar um pouquinho e ia asfaltar. Ou pelo menos arrumar um cascalho aqui para a gente passar, porque não está tendo, desse jeito não tem condição. Quando chove não tem condição nenhuma de passar aqui. Se vocês não fizerem isso daqui que o senhor fez, aí o carro não chega em casa. Não, aí não tem jeito de passar, não tem como. Aí não tem jeito de passar mesmo. Tá certo, nós temos inclusive um vídeo aí, o pessoal de casa vai ver agora, de um dia que tinha acabado de chover, os carros não estavam conseguindo passar exatamente aqui nesse ponto. Quem fez o vídeo foi a Romilda. Romilda, essa é a situação que vocês enfrentam, essas imagens que a gente está vendo, é uma situação que vocês enfrentam frequentemente, né? Toda vez que chove,
É a mesma situação. Aí eles passam a patrola aqui, aí acaba os buracos. Aí quando chove, é a mesma... Abre tudo de novo, né? É, abre tudo de novo. E aí não adianta, vocês têm que ficar colocando entulho, né? O que vocês encontram, material de obra. É, o vídeo que eu gravei foi mais ali, da frente da casa da menina ali. Aí não tem nem como deles entrar. Isso que me fica... Aí fica complicado, né? Né? Entendi. Esse ponto, então, que a Romilda está falando, é porque, olha só, aqui já está crítico para poder passar de um lado da rua para o outro. Mas aqui, para quem tem que entrar nas garagens, olha só, é como se tivesse uma vala aqui nesse canto, que está ficando cada vez maior. E aí, para o carro passar, realmente não tem como. Vou conversando aqui com a Miriam. Miriam, isso aqui está vergonhoso, né? Como é que faz para passar, para estacionar, entrar com o carro na garagem? Fora o risco que correm as crianças que ficam aqui na rua. As crianças ficam entrando dentro desse buraco, a gente não pode nem deixar as crianças brincar na rua. O caminhão do lixo passa, bate na boca de lobo, fica aberto. Os maridos da gente tem que estar fechando para as crianças não cair. E o prefeito fica só falando que vai ajeitar e ele nunca asfalta, não faz nada. Vamos andando aqui, Miriam, para mostrar para a gente o tamanho do buraco, né? A gente viu que até agora há pouco tinha um menininho aqui, o buraco cobre uma criança fácil aqui. A criança cobre. E quando está chovendo, muitas mães trabalham, é perigoso, as crianças saem na rua, como é que pode? As crianças caem aí dentro e a gente não tem nem como ficar correndo atrás, né? Porque uma casa não é murada. Como é que a gente corre atrás das crianças? Aí o prefeito tem que fazer alguma coisa, né, para melhorar a rua, porque quando ele está atrás de voto, eles vêm na casa da gente, como vieram na minha, dizendo que iam assaltar e ajeitar a rua e ia ficar bonitinho. Mas até hoje, nenhum vereador, nem prefeito não vem mais. Tá certo. Só vem quando ganha, né? Tá certo. Obrigada, Miriam. Olha só, o Davi acabou entrando aqui no buraco para mostrar para a gente que ele cabe aqui, o tamanho certinho de buraco, né? Imagina um acidente que pode causar se uma criança cair aqui, né? Vou conversar com o Crispim aqui. Crispim, sua sobrinha mora aqui nessa casa e como é que faz para passar aqui para estacionar o carro na garagem? Tem como? Olha, ela vem aqui, aí sai, aí chega aqui, vai para frente, aí dá ré, aí sai de ré e sai na rua de lá, que aqui não tem como passar, né? Aí quando entra a mesma coisa. E a tendência aqui é piorar, né? O buraco está aumentando? A piorar, né? Cada vez mais um pouquinho. A fundura, até o menino aí, já está encobrindo o menino e um pouquinho dele ainda, né? E as promessas são muitas, né? Sábado passado eles veio aqui, eles falaram que iam colocar uma manilha aqui e jogar um cascalho. Só que isso aqui, toda vez que chove, eles colocam esse cascalho e acontece isso aqui, ó. Cada vez está ficando pior. Daqui a pouco eles vão jogar isso aqui, vai abrir um buraco pior e vai ficar mais difícil ainda de passar aqui, porque já tá, né? Já tá o perigo aqui para as crianças. Vai ficar pior ainda. Tá certo, obrigada, viu, gente? Realmente, a gente comprovando aqui o perigo para as crianças. Uma vala como essa daqui que atrapalha não só o dia a dia de quem precisa passar de carro aqui, mas também que pode causar acidentes, né, Anderson? Agradeço também a participação de todos os moradores. Muito perigoso isso aí. A gente não aconselha ninguém, as crianças entrarem em buraco desse jeito não, viu, gente? Os pais estavam ali perto. Não é boa ideia fazer isso, então fica aí o alerta, mais um cuidado que a pessoa precisa ter, principalmente quem vive nessas condições tristes que a gente acabou de ver. Por nota, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano informou que as equipes de manutenção e tapa-buracos vão ser acionadas para atuarem nesse bairro que a gente acabou de mostrar na reportagem. Já as obras de pavimentação dependem da realização de obras de saneamento básico por parte da Saneago. Isso ainda não tem um prazo para acontecer por lá, infelizmente. A gente segue agora falando sobre uma outra notícia. Nós acabamos de receber por parte da Polícia Militar a informação de que um policial militar, o sargento, acabou morrendo, o sargento Caixeta. A gente está vendo o acidente que nós mostramos aqui no começo da semana, envolvendo a viatura da Polícia Militar, a viatura da Rotan. Infelizmente, o sargento Caixeta não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. O cabo Bonfim continua internado. A gente segue acompanhando essa situação aqui no J1 também. Quem está aí sofrendo com cobranças excessivas de dívidas pode pedir a ajuda do PROCON sem sair de casa. Basta preencher um formulário na internet com os dados da dívida e aguardar o cálculo aí dos juros reais. Quem tem ou já teve dívida sabe que com juros não se brinca. Eu pagava mais ou menos, era R$60, quando eu fui ver já estava 120, aí foi aumentando. Aí na hora de negociar eles não aceitaram a negociação, tinha que falar que tinha que pagar aquele valor que estava mesmo.
Casos como o do Matheus aparecem todo dia no Procon. Em 2018, quase 8 mil consumidores pediram socorro para renegociar contas atrasadas. E normalmente dá certo, viu? Mais de 80% das revisões de juros resultam em negociações bem-sucedidas para o consumidor. E olha, poderia ser ainda mais fácil, porque o serviço é oferecido no site do Procon Goiás desde 2016. Dá para fazer tudo de casa. Acontece que dos consumidores que precisam, só 10% fazem isso pela internet. Depois de se cadastrar, é só clicar em Novo Cálculo, escolher entre os Procons municipais ou estadual e preencher os dados da empresa que está fazendo a cobrança. Precisa ainda fazer um resumo do problema e, super importante, hein? Anexar o contrato ou a fatura da dívida. Então ele pode tirar uma foto com o próprio aparelho celular, ele pode escanear esse documento, ele pode incluir no arquivo do Word. Aí é só esperar 3 dias úteis pelo cálculo e brigar pelo seu direito. E com um baita reforço na mão. É um laudo pericial, né, uma prova documental que pode ser utilizada para instruir uma ação judicial. O passo a passo de como solicitar o cálculo de juros das dívidas pela internet está no portal g1.com.br/Goiás. Segunda rodada de participações aqui pelo nosso WhatsApp. Você de qualquer cidade do entorno de Brasília, como Cidade Ocidental, Padre Bernardo, Novo Gama, Cristalina, pode mandar aí o seu recado pra gente, manda foto, manda vídeo do problema aí do seu bairro que a gente mostra aqui no J1. A Alcinda de Valparaíso, Anderson, boa tarde. Gostaria de saber se tem alguma notícia dos testes do VLT, que começariam agora em janeiro. Sou de Valparaíso, da etapa C. Dona Alcinda, a gente vai procurar saber disso agora e a gente já informa para a senhora, tá bom? Vamos dar uma olhada em outra mensagem aqui, outro recado. Frederico Silva de Cristalina, precisamos de mais policiamento aqui em Cristalina, não podemos mais sair de casa tranquilamente. A população vive com medo. Valeu, Frederico, pelo recado. Tem outra mensagem que chegou para a gente aqui no telão? Dá uma olhada. Jussiana Meirelles, de Cidade Ocidental. A reclamação é sobre a entrada da cidade que está no escuro. Entra ano e sai ano, a situação continua a mesma. Você pode fazer a mesma coisa, mandar o seu recado aqui pra gente pelo nosso WhatsApp. E acompanhe depois dos comerciais no quadro Prato do Dia. A gente te ensina a fazer uma receita, uma sobremesa aí de paçoca de dar água na boca. Agora, 12:33, voltamos daqui a pouco.